Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, da Clean TV. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar, mas infelizmente a gente não vai estar interagindo com o nosso telespectador, com o nosso internauta, porque como vocês sabem, esse programa está sendo gravado, ele não é exatamente ao vivo. A gente está aqui hoje dando sequência nos programas discutindo as questões políticas da nossa cidade, mesmo num ambiente de coronacrise, momentos onde foram decididos, já estão decididos os rumos da cidade, porque as trocas de partido concluídas, a busca de novos filiados por todos os partidos que pudessem ser candidatos concluídas, e a partir de agora tudo são eleições, até que se prove o contrário. Evidentemente, paira sobre todos nós a dúvida de se o processo que já está prejudicado, né? A gente teria no começo do mês de maio o último prazo para que as pessoas fizessem, por exemplo, seu cadastramento biométrico nas cidades onde eles são obrigatórios, e ainda falta 25%, 30% das pessoas se cadastrarem e não podem parar em fila. Como fica tudo isso, né? Então, parte do processo eleitoral está correndo, o calendário eleitoral já existe desde o ano passado, na verdade ele começa quando termina uma eleição, e o que a gente está discutindo agora com os partidos políticos, com representantes dos partidos políticos, é o que vem pela frente, como estão preparados, organizados, como estão discutindo internamente as questões que envolvem o futuro das nossas cidades. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar com representantes do MDB, do PSDB e do PTB. Buscamos partidos que fossem alinhados para que nós tivéssemos aqui um momento exatamente de explanação, de conversa, e não exatamente de confronto, de debate em torno de questões partidárias, políticas, sociais, econômicas, que os quais sejam. Hoje, novamente, convidados aqui partidos que não exatamente talvez estejam alinhados em chapas ou apoiando candidaturas, mas que têm um viés ideológico mais aproximado e pelo menos um bom debate ao longo da sua existência. Mesmo que lá atrás o PSOL tenha nascido exatamente de uma ruptura, né? Hoje a gente sabe que existe já diálogos em vários lugares do Brasil e aproximações reais, né? Como foi na última eleição, no segundo turno, por exemplo, a presidência da República. Muito boa noite, Gustavo Comanche. Bom te ter estreando no nosso Estação Hamburgo. Seja muito bem-vindo à nossa Vale TV. Valeu, obrigado. É um prazer estar aí com vocês. Como é que o pessoal está organizado para essa maratona, para os próximos passos da política, do nosso calendário político, Gustavo? Então, Rodrigo, agradecer aí o convite e também dizer boa noite aí para os espectadores aí online, né? Eu acho que tem algumas coisas que se apresentam como novidade para a gente, né? Nesse momento de caminhada até as eleições, que ainda estão mantidas para outubro, mas já não sabemos se vão a dezembro, se vão a 2022, então tá um processo aberto aí. A última informação que tem oficial foi de um e-mail que recebi do cartório eleitoral aqui de Novo Hamburgo, avisando ali que o prazo do 4 de abril para filiações estava mantido e que, neste momento, ainda o calendário eleitoral está mantido inalterado. Mas a gente tem essa novidade da crise sanitária, do coronavírus, da Covid-19, que ela nos pega mais ou menos de surpresa, não é? Por mais que aí os entendidos e os especialistas vão dizer que desde dezembro, pelo menos, isso já estava aí na esfera pública, a gente aqui acaba recebendo isso mais ou menos de surpresa. Então, muitos dos nossos planejamentos, sobretudo de eventos de rua, de atividades presenciais, não é? Eles estão momentaneamente adiados, né? Para não dizer cancelados, porque a depender de como vai ficar o calendário eleitoral, alguma coisa vai acabar cancelada, infelizmente. Mas a gente vinha, Rodrigo, Tarcísio e Rômulo, de um processo bastante interessante do pessoal em Novo Hamburgo, não é? A gente, durante o ano passado, fez a recomposição do nosso diretório municipal, na qual eu assumi aí a tarefa militante de ser o presidente do partido nesse próximo período. Então, também por isso estou aqui hoje com vocês.
Mas, para além dessa questão mais formal, né, que todos os partidos a cada 2, 3 anos aí passam, a gente vinha num momento de organicidade, de fluidez bastante interessante, não é? O partido, e aí eu comento aqui já o nascimento do PSOL, não é? Lá em 2004, 2005, diferente do que a grande maioria acha, a gente não nasceu especialmente de uma diferença em relação ao mensalão, mas de uma diferença que já existia com o PT, sobretudo em relação à reforma da Previdência do Lula, não é? Então, ali a gente já começa num processo de ruptura bastante importante e que termina, obviamente, com o discurso, com a narrativa do mensalão, enfim, a gente se cria ali. E o pessoal aqui em Novo Hamburgo, ele nasce junto com o nascimento nacional do pessoal em 2005, no momento em que a gente, uma juventude da qual eu fazia parte, ainda jovem hoje, não é? Então, muito jovem, que eu fazia parte, que estava em torno do mandato de vereador do Ralph Cardoso. Hoje, posso dizer que, infelizmente, e sentindo muito, secretário de Cultura da prefeita Fátima. A gente, então, naquele momento, cria o pessoal aqui em Novo Hamburgo e tem uma fluidez super ligada à possibilidade de recursos, não é? E não falo aqui só de recursos financeiros, mas também de militantes dispensados, de tu ter um gabinete. Então, de 2005 a 2008, o pessoal funcionou de verdade aqui na cidade. De 2008 a 2014, mais ou menos, ele foi mantido formalmente existindo, mas com militância muito, muito pouca. É importante saudar os companheiros que estiveram tocando o partido nesse momento de retração, nesse momento de latência, pelo menos Sharon Moretti, o Naná, não é? O André também estiveram tocando o partido. Em 2014 a gente retoma, mas aí eu te respondo objetivamente, até para não monopolizar a palavra, que a gente está num momento interessante, a gente pretende lançar uma candidatura própria à prefeitura da cidade e uma chapa com o que tivermos aí de nome para proporcional, da qual eu sou um dos pré-candidatos já anunciados a vereador, e temos mais pelo menos o Emerson Costa, também com a candidatura já anunciada, o Thiago Schmidt também, que é servidor público da Comusa. Então a gente está tentando construir aí uma chapa que o nosso desejo é que seja paritária. Rômulo Kipper, presidente do PCdoB, né? Sim. Muito boa noite. Bom te ter com a gente também. Agradeço a oportunidade. É um debate sempre importante e válido para a nossa cidade. Como é que o PCdoB está organizado, né? O PCdoB é um partido de tanta história no nosso Brasil, né? Sim, rumo ao centenário, agora em 2022, né? E aqui em Novo Hamburgo também, a gente vem de uma história já longa, né? A gente, desde a redemocratização, o PCdoB apresentou e apresenta candidatos aqui na cidade, né? Desde de candidatos constituintes, lá como Maldaner, lá nos anos 80, enfim, a gente tem uma experiência longa na cidade e, mais recentemente, experiências exitosas de bons resultados eleitorais, né? Desde a filiação do então vereador Valnei Campagnoli, naquela gestão que a gente participava da gestão do falecido prefeito Jair Foscarini, onde a gente, o vereador Valnei veio para o nosso partido e naquele momento a gente rompeu com o governo, saiu do governo Jair Foscarini e passou a trabalhar o mandato do Valnei, posteriormente eleito pelo PCdoB e depois, na eleição seguinte, a eleição do companheiro Roger, também é vereador, né? E com as nossas últimas atuações também nas eleições a deputado estadual aqui na cidade, que a gente apresentou nas 3 últimas eleições candidatos a deputado estadual aqui na cidade, respectivamente o Valnei, depois o Roger e, por último, o Dr. Leandro Minoso, todos mais ou menos com uma votação em torno de 9 mil votos, né? E nas últimas eleições de vereador também, as nossas chapas de vereador também têm alcançado em torno disso. Na última eleição a gente fez 7 mil, quase 8 mil votos e faltaram em torno de 9 mil votos para o coeficiente eleitoral, para a gente eleger vereador. Se fosse, provavelmente, com o momento atual, teria eleito um vereador, pelo menos. Alguém já fez as contas, provavelmente sim, teríamos vereador nesse mandato. Eu fiz essa simulação, viu, Romulo? Fiz essa simulação já e o PCdoB sim teria eleito um se fosse nessa nova regra aí. Ah, sim. Então, uma das nossas esperanças é a gente retomar esse nosso histórico recente vitorioso na cidade, com o objetivo claro, né, de trabalhar
sabemos as nossas também limitações, mas trabalhar para a reconquista de um mandato na Câmara de Vereadores. Para isso, o desafio é constituir uma chapa completa para a Câmara de Vereadores e competitiva. Ao longo dos últimos meses, já antes do mandato anterior do presidente Fábio Flores, a gente já estava na busca, digamos, ativa por novas filiações também ao partido. Então, trabalhamos essas busca de novas filiações até agora, a data de 4 de abril, e agora também mais intensamente, daqui para frente, vamos trabalhar entre os nossos filiados também a expectativa de completar a nossa chapa para viabilizar ela. Uma coisa que tem sido positivo no espírito, que anima a nossa chapa, é que a maioria dela é composta por novas lideranças políticas, todas, digamos, com um potencial eleitoral semelhante, o que dá, porque infelizmente, pela regra que tem, os candidatos dentro de um mesmo partido competem entre si, né? Então, a competição dentro da chapa do PCdoB vai ser mais ou menos em pé de igualdade entre os candidatos, o que anima todos os candidatos na busca pelo voto, né? Muito bem. Ex-prefeito, ex-deputado federal, estadual, Tarcísio Zimmermann, muito boa noite, bom sempre te ter conosco. Boa noite, Rodrigo, boa noite ao Rômulo, boa noite também ao Comanche, né, representando aqui dois partidos que têm trabalhado muito junto nós temos trabalhado muito junto as pautas de resistência desse momento difícil que vive a nossa nação. Uma boa noite também aos telespectadores. E eu queria começar exatamente por isso. Assim, nós vivemos um período extremamente difícil para os partidos do campo popular, né? E para as plataformas do campo popular. Quer dizer, o que nós vemos no Brasil hoje, com a destruição do direito à previdência, né, à aposentadoria, com a destruição acelerada dos direitos trabalhistas, que inclusive agora, no ambiente do coronavírus, ainda se amplifica, né, com possibilidades de demissões, enfim, e de cortes de salário e corte de jornada, enfim, tudo na contramão daquilo que o país precisaria para, inclusive, poder sair da crise econômica que virá depois do coronavírus, porque se a gente destruir a atividade produtiva, vai ser muito mais difícil. Então, nós vivemos um contexto que é um contexto político muito difícil assim para a maioria da população. E nesse contexto, o PT, enfim, tem trabalhado. Eu confesso que eu não pretendia mais ser candidato a prefeito, eu pretendia, enfim, estou com uma vida inteira de militância, estou com 65 anos, vou fazer 66 agora em julho, e pensava realmente em, vamos dizer assim, em cuidar mais da minha vida pessoal um pouco, porque eu estou desde os 16 anos digamos, nessa toada. Mas é um momento que também a gente não pode fugir da responsabilidade. Então, o PT me solicitou, muitas pessoas da cidade me solicitaram, eu sou pré-candidato a prefeito e nós temos trabalhado com a ideia de constituir aqui na cidade de Novo Hamburgo um campo, vamos dizer assim, um campo popular, né, que envolva, além do PT, envolva o PCdoB, envolva o PSOL, envolva o PDT, né? Temos conversado com esses partidos, sempre de forma muito respeitosa, cada um tem o seu caminho, e o caminho é legítimo, enfim, e nós entendemos isso, mas nós temos uma experiência exitosa de governo aqui na cidade. E temos uma experiência acumulada a partir desses dois governos, que podem, inclusive, fazer com que um eventual novo governo nosso tenha ainda melhor capacidade de atender às demandas da sociedade, de ampliar o diálogo, de constituir mesmo um governo que seja capaz de devolver a esperança para as pessoas, enfim, de fazer as políticas sociais serem retomadas. Nós vivemos um momento grave, assim, de desmonte de políticas sociais na cidade de Novo Hamburgo. Eu tenho trabalhado um dado. Quando esta prefeita assumiu, nós tínhamos em Novo Hamburgo mais de 8.000 famílias recebendo o Bolsa Família. Nesses 3 anos que se passaram, mais de 3.000 famílias perderam o direito ao Bolsa Família aqui na cidade.
quer dizer, um tempo em que as pessoas aumentou o desemprego, as pessoas empobreceram, né? Hoje mesmo, no meio da pandemia, tem essa situação aí, essa possibilidade da renda extraordinária. O que acontece? O que a prefeitura está fazendo? Nada. Os CRAS estão fechados, não há qualquer apoio aqui à população mais humilde, e a gente sabe que tem muita gente que não consegue ainda fazer saque de dinheiro em caixa de banco. Imagina entrar num site da Caixa Federal, preencher os dados num aplicativo que tem várias páginas, vários documentos, várias informações que muita gente não tem, e as pessoas na vila não têm internet, pois a prefeitura cheia de escola, nas escolas que nós implantamos a rede mundial de computadores com internet dedicada, por que ela não abre essas escolas para poder acolher essa população e poder fazer o cadastramento? Claro que respeitado todo o protocolo da saúde, mas uma prefeita que manda abrir comércio, mas que não abre CRAS, entende? Que manda abrir salão de cabeleireiro, mas não é capaz de abrir uma escola para poder acolher as pessoas das mais humildes, que têm dificuldades com a internet, para poderem ter acesso à renda emergencial. Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, o PT está trabalhando, evidentemente, com os nossos filiados, nós já temos uma chapa de candidatos a vereador e candidatas, né? Estamos trabalhando com essa perspectiva, né, de podermos trabalhar, nesse contexto de ataque, uma esperança nova para a população. Eu acho que nós temos, volto a dizer, uma experiência exitosa e que nós podemos replicar com a qualidade e a contribuição de todos esses partidos, porque nós acreditamos, digamos assim, no caráter comunitário, no caráter popular, no caráter, vamos dizer assim, de compromisso social que tem esses partidos que eu citei. Então, nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Tarcísio, o PT, há muitos anos, não tinha só um vereador, né? Perdeu recentemente um vereador dessa legislatura atual, que mudou de partido, né? Como é que vocês estão organizando, como é que vocês organizaram, né, essa nominata? Que nomes seriam esses? São novidades? São militantes da velha guarda? São pessoas que já experimentaram o legislativo em outro momento? Como foi essa construção interna de vocês, assim? Primeiro, uma correção. Na verdade, o vereador que deixou, que não está mais no PT, foi expulso. E ainda bem que foi expulso do partido, né? O partido tem que ter nitidez política, programática, tem que ter nitidez ideológica. E o PT, isso a gente sabe, o PT foi um partido da moda uma época, né? E muita gente entrou no partido sem ter qualquer compromisso com um processo efetivo de transformação da sociedade, de inclusão, de ampliação de direitos, de ampliação da democracia, né? São pessoas que, vamos dizer assim, entraram porque era fácil entrar no PT e fácil de se eleger pelo PT. Bom, né? Ainda bem... Era bom ser do PT? Exatamente. Mas eu sempre digo para os meus militantes, para os nossos militantes, assim, já foi muito difícil ser do PT, já foi muito fácil ser do PT, já foi mais difícil ser do PT do que é hoje, e vai ser fácil de novo ser do PT. A vida é um pouco circular nesse sentido. Olha, eu quero te dizer que, evidentemente, tem nomes da velha guarda, nomes já históricos que compõem, mas nós tivemos uma experiência muito interessante. Sabe que nós fomos procurados por várias lideranças, assim, procurados nesse tempo difícil para se filiar ao PT, dizendo, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Uma coisa maravilhosa, assim, uma coisa que, de fato, demonstra a grandeza que o projeto político que nós, no campo popular, desenvolvemos, mas também a grandeza de pessoas que, num momento difícil, que era muito mais fácil ir para outro partido, né? Vem no PT e diz, não, eu quero entrar no PT. Então, nós temos também um conjunto de lideranças novas, né, que têm inserção social, assim, não são pessoas, vamos dizer assim, desvinculadas de movimentos, de grupos, de ações, mas que estarão, então, também compondo a nossa nominata. Nós ainda estamos discutindo a questão da vice, sempre me pergunto, né?
Evidentemente, a vice será indicada pelos partidos. Hoje partidos. de novo, né? Será indicada pelos partidos. Hoje de novo, né? A vice será indicada pelos partidos aliados, né? E nós estamos conversando sobre isso de forma fraterna, franca, tranquila, com os partidos aliados. E pretendemos, enfim, com os partidos com os quais nós temos dialogado, não é aliados, com os quais nós temos dialogado, ela será indicada e nós temos uma expectativa, na verdade, de replicar. Nós elegemos 2 vereadores nessa última eleição, tínhamos mais antes, né? Foi uma eleição muito difícil, porque o partido estava muito dividido, havia uma crítica muito pesada dentro do partido à condução que o prefeito de então, que era do PT, dava às questões da cidade, né? Havia uma crítica, havia questionamento da sua candidatura, enfim, não é o ambiente que nós vivemos hoje. Hoje tem um ambiente muito maior de unidade, de compromisso, de compreensão, e temos, portanto, a expectativa de repetir a eleição de 2 e, quem sabe, beliscar uma terceira vaga. Vocês trabalham com a possibilidade real de repetir 2 vereadores. Exatamente. Tu acha que, de alguma forma, essa é uma das missões que tu tens que fazer nessa eleição, ou tu vem também para ser protagonista dela? Não, eu quero ganhar essa eleição. Eu acho que para a cidade de Novo Hamburgo é importante que a gente ganhe essa eleição. Quer dizer, esse governo que está aí, ele, que é, na verdade, a principal perspectiva de poder continuar, ele não fez nada de novo. Tudo que ele fez foi coisa que nós deixamos. Todos os projetos. Ele não fez nada de novo. O que ele fez de novo foi destruir coisas. As escolas estão abandonadas, né? A assistência social foi dizimada, a saúde é um caos, né? Passamos aí muito tempo. E eu vou dizer um outro dado. As finanças de Novo Hamburgo são um caos. As finanças, nós deixamos a cidade, Novo Hamburgo vinha muito mal gerido. Nós, graças às parcerias que nós estabelecemos com o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, do Tarso, nós financiamos muito bem a saúde da cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma das cidades do estado que ainda hoje tem a saúde mais bem financiada, e o que é um peso extraordinário sobre as contas. Por exemplo, Novo Hamburgo não chega a 20% do seu orçamento aplicado em saúde. Quando eu governava, era 22%. Hoje não chega nem perto de 20%. São Leopoldo é 40%. Essa é a diferença entre a gestão de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Pois bem, a prefeita conseguiu fazer com que o ano de 2019 fosse encerrado com um déficit de 45 milhões de reais. Déficit de 45 milhões de reais. Dá para operar com déficit? Sim, eu também operei com déficit. Assumi com o governo Jair Fuscarini me entregando com déficit de 43. Quando eu terminei meu governo, eram 22 milhões. 22 milhões, e depois nós incrementamos muitas receitas na área da saúde. Pois bem, essa prefeita destruiu, não apenas desorganizou a educação, saúde e assistência social, mas não fez nada nas vilas, né, a não ser aqueles asfaltamentos que a gente havia contratado, né, que nós havíamos contratado. O centro, inclusive, a revitalização do centro é um recurso e projetos feitos no meu governo, né, que o governo Lauermann não encaminhou e que ela encaminhou. Então, na verdade, além de desorganizar o serviço público, ela ainda destruiu as finanças. Novo Hamburgo vai estar com as finanças destruídas. E não tem problema, a gente pega mesmo esse tipo de pepino e resolve esse tipo de problema. A gente enfrenta esse tipo de problema e não é taxando os mais pobres, não é cobrando água, como cobram hoje das pessoas, acabando com a tarifa social da água. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso de taxar o lixo como ela... Aliás, às vezes eu brinco que teve uma vez uma corrutela que falavam que a Marta em São Paulo era a Martaxa. Aqui nós podia ter alguma coisa parecida também, porque o que essa prefeita aumentou de taxas para cima do povo não é brincadeira. Não é assim que nós resolvemos mesmo na gestão. Ô, Rômulo, o ex-prefeito Tarcísio está em campanha franca aí, hein? Está com discurso afiado.
Como é que o PCdoB está com o discurso? Olha, o Tarcísio, eu acho que está como deve estar, né? Com muita vontade mesmo de retomar a prefeitura de Novo Hamburgo. Eu acho que Novo Hamburgo merece muito mais do que tem. E o Tarcísio, no período de mandato dele, né, foi um dos grandes responsáveis por colocar a cidade de Novo Hamburgo em outro patamar. A gente acha que isso é uma avaliação, a gente tem conversado com o Tarcísio, com o PT sobre isso, que é muito positiva o Tarcísio se colocar como pré-candidato, até em um momento que apareceu uma certa dúvida sobre uma eventual candidatura do Tarcísio, o PCdoB foi de forma urgente, digamos assim, conversar com o Tarcísio. Escuta, existe essa dúvida? Não existe? Nós achamos que essa candidatura é uma candidatura que deve aparecer no cenário político municipal. É importante para o cenário político municipal. A questão da definição propriamente da majoritária, o PCdoB adiou um pouco isso em função um pouco das incertezas do cenário político, né? Das incertezas do cenário político e um pouco também da necessidade do entendimento que o PCdoB tinha da necessidade de dedicar de uma forma mais intensa os seus esforços para a construção de chapa a vereador, né? Então, passado esse momento, a gente retoma com força e ritmo e celeridade esse debate sobre a definição da majoritária, né? Hoje, amanhã a gente tem uma reunião da executiva do partido, onde esse assunto volta à pauta. Em breve, ainda reunião virtual, diga-se de passagem, né? Em breve a gente reúne o nosso diretório municipal para ir tratando dos encaminhamentos, né, das definições, digamos assim, porque essas definições nos ajudam também a colocar de forma mais efetiva o bloco na rua, né? A gente acredita que no cenário municipal, né, essa avaliação do Tarcísio é uma avaliação correta, mas a gente também tem outras preocupações. A gente tem preocupações com o avanço de uma opinião mais ligada a essa corrente de opinião representada pelo presidente Bolsonaro, e que essa corrente de opinião se reproduz com intensidade em Novo Hamburgo. A gente tem uma preocupação de derrotar essa corrente de opinião nas eleições municipais de Novo Hamburgo, de isolar e derrotá-los na eleição municipal. Ou, em outras palavras, não deixar se criar isso como uma viabilidade eleitoral em Novo Hamburgo. Isso nos preocupa, né? E isso é um dos objetivos da atuação do PCdoB nesse período pré-eleitoral, digamos assim, de definições também, de contribuir para que, digamos assim, essa corrente de opinião bolsonarista não se fortaleça na cidade. Da mesma forma, contribuir também, e isso a gente tem, vários partidos têm trabalhado nisso, mas a gente acha importante contribuir para uma eleição mais sadia, uma eleição sem fake news, né? Isso é uma pauta muito importante, né, para o fortalecimento da democracia, né? Algumas agremiações na cidade trouxeram essa pauta, o PCdoB concorda com ela e acha que o bom debate nas eleições de Novo Hamburgo vai ser feito com uma eleição sem fake news. Comanche, nas últimas eleições estadual e federal, a gente teve um protagonismo do PSOL em ambas as esferas, né? Com uma importante, marcando bastante o espaço e uma importante discussão daquilo que o PSOL se propõe a discutir, a representar, né? Como é que vocês estão discutindo internamente no partido de Novo Hamburgo a possibilidade real? Tu falaste que é um momento onde vocês estão realmente mais organizados ao longo da história, desde lá daquele início, onde de pronto o Ralph integrou também o PSOL. Como vocês estão organizados em relação a essa discussão do que a cidade precisa e, sobretudo, dos nomes que vocês têm para colocar à disposição numa candidatura majoritária para a cidade de Novo Hamburgo, para a administração municipal? Legal. Rodrigo, só uma questão técnica, eu não sei se é a minha conexão aqui, mas eu te vejo estático, tá? Eu ouvi tua voz perfeitamente, mas eu vejo a tua imagem estática. Em princípio tá tranquilo, meu retorno tá tranquilo aqui. Pode tocar.
Beleza. Não, eu queria chamar a atenção, Rodrigo, para o que tu mesmo coloca, portanto, afirmar a tua colocação de que a gente teve uma vitória importante do PSOL nas últimas eleições de 2018, do ponto de vista nacional, na qual a gente dobrou o nosso número de cadeiras na Câmara, não é? Na Câmara Federal. Obviamente, arredondando aqui, nós tínhamos 6 na última e estamos com 10 deputados federais nesse momento, que para um partido como o nosso, que se considera radical na luta socialista, na luta por uma outra sociedade, é um resultado bastante importante, não é? A gente dobrar. Isso significa várias coisas, não é? Uma delas é um maior espaço na opinião pública, na esfera pública, e que nos coloca, desde de um outro ponto de vista, uma responsabilidade de, nesse momento, seguir nos afirmando, não é? Seguir vendendo o nosso peixe e seguir tentando comunicar para a população, aqui de Novo Hamburgo especificamente, que a gente tem uma opção radical, antissistêmica, para a nossa cidade. Vou fazer alguns comentários para chegar no ponto, não é? A gente tem... Eu acho que o Bolsonaro, com toda a sua estupidez, Rodrigo, Rômulo e Tarcísio, ele fez uma coisa de maneira exemplar, que foi se colocar como antissistema, não é? Ele conseguiu construir uma narrativa de que ele era um político que estava vindo por fora do sistema, mesmo estando há 27 anos na época da eleição em Brasília. Ele consegue introduzir. A gente sabe que foi baseado em fake news, a gente sabe que foi sob investimento ilegal de campanha, mas ele conseguiu se colocar como antissistema. O compromisso que a gente percebe, Rodrigo, é que a gente precisa, desde o lado da esquerda política, se colocar como antissistema. É importante que a gente faça um diagnóstico sério, comprometido, Rodrigo, de que a nossa política institucional ela tá fadada à derrota. Do jeito com que ela funciona, em todos os níveis da federação, ela não vai nos trazer uma possibilidade de uma economia mais justa, de mais solidariedade comunitária e de um bem viver, não é? Aqui para usar um termo aí dos nossos queridos irmãos da América Latina, os povos andinos, falando um pouquinho de bem viver. Então a gente tem se preparado para essa eleição, Rodrigo, para colocar o nosso projeto na rua, um projeto extremamente radical e antissistêmico. E aí eu queria, de antemão, dizer que eu tenho uma relação de amizade com o Tarcísio e o pessoal tem uma relação política com o PT também desde o seu nascimento, não é? Porque, como tu mesmo comentava, Rodrigo, a gente se cria, não é? Para não dizer nasce, mas a gente se cria de um processo de diferenças com o PT, mas a gente entende que essa nossa expansão nacional, do ponto de vista dos deputados federais, ainda que não conseguimos eleger nenhum senador, infelizmente, lá no Rio de Janeiro, o nosso principal nome, que era o Chico Alencar, acabou ficando de fora, em função desse novo momento, mas a gente percebe que a gente tem esse compromisso de neste momento, afirmar as nossas diferenças. Neste momento eleitoral, é importante que isso fique muito demarcado, e o Tarcísio sabe do que eu estou falando, que nesse momento eleitoral a gente possa demarcar as nossas diferenças do ponto de vista da radicalidade de um projeto social, para não dizer socialista, porque confundem muito por aí, não é? Socialismo, comunismo, com o que a gente de verdade defende. Então a gente tem algumas questões que a gente precisa demarcar a diferença, Rodrigo, e eu vou colocar duas delas. E aqui, Tarcísio, eu não vou estar falando especificamente do teu governo, no teu governo aqui na cidade, mas sim do projeto do PT a nível federal. Tem duas questões que o PT não conseguiu fazer na nossa avaliação, Rodrigo, que é uma delas, a ruptura com os grandes donos da política do Brasil e do mundo, que são o poder econômico. Então, a gente teve um período em que é indiscutível os avanços sociais, os avanços educacionais, os avanços na área da saúde, mas em que os bancos ganharam mais dinheiro do que nunca, não é? Isso é uma resposta a uma política macroeconômica, geopolítica internacional. Então, aqui, eu jamais vou estar fazendo juízo de valor e dizendo que Lula, que Dilma e que toda a turma do PT, da qual a gente é amigo e próximo de muitos, fizeram isso porque queriam o mal do povo. Eu jamais vou defender isso. Mas responderam sem ruptura a uma estrutura geopolítica e de macroeconomia internacional.
E a outra coisa que a gente precisa afirmar, portanto, uma das coisas é essa, Rodrigo, é dizer que a gente precisa assumir com responsabilidade e com radicalidade que os ricos precisam pagar a conta da crise. A gente vai demarcar isso na nossa candidatura aqui em Novo Hamburgo. E a outra coisa que a gente perdeu um pouco a mão também, e o Tarcísio pode comentar se quiser, eu acho que tem muito para contribuir, para a gente seguir aprendendo, Tarcísio, é o distanciamento que a gente teve nesse processo histórico dos governos do PT do povo, das comunidades, das necessidades e de uma ideia de solidariedade orgânica das comunidades. A gente teve um processo, sim, de distanciamento aí, o qual a gente ainda não conseguiu recuperar desde o nosso lado, desde a esquerda, por uma série de motivos, da qual o PT eu nem coloco como principal responsável, mas por uma série de motivos a gente ainda não conseguiu retomar essa conexão com as comunidades. E a gente, como pessoal, do ponto de vista eleitoral, pelo menos tem uma barreira para além da direita, dessa direita mesquinha e mentirosa, a gente tem uma barreira que eu avalio como sadia, como séria e justa, que é o próprio PT, não é? Que ainda, deste pouco que sobrou, ainda está em muitas das comunidades e que nos serve muito, comunitariamente falando, porque a gente, quando precisa atuar junto, a gente atua junto. Como estamos atuando junto agora no combate à irresponsabilidade da prefeita Fátima em relação à condução da crise sanitária do coronavírus. Então, aqui eu tentei colocar duas questões que nos diferenciam um pouco, Rodrigo, e que provavelmente nos afastam de um possível acordo aí de chapa majoritária unitária, que é essa, né? Essa dificuldade de a gente conseguir fazer com que, de forma séria e comprometida, os ricos paguem a conta da crise que eles mesmos produzem desde sempre na história do mundo, e essa reconexão com as comunidades que a gente não percebe ainda uma capacidade no PT de dirigir isso, e eu acho que nem deve dirigir isso. O PT poderia compartilhar um pouco de forma um pouco mais horizontal a direção, ainda que eu não acredito em vanguarda. Então, talvez nem precise ter direção de um ou outro partido aqui. A gente pode estar falando de processos mais comunitários, não é? Sobre nomes, Rodrigo, eu infelizmente vou te deixar, assim como ao Tarcísio e ao Rômulo, ainda na expectativa. A gente tem um nome muito bem encaminhado internamente no partido para nos representar na chapa majoritária, mas como ainda não levamos isso a uma decisão acabada no nosso diretório municipal, eu vou me dar o direito aqui de manter ele em sigilo, digamos assim, e a gente está num esforço muito grande, Rodrigo, e sobretudo em relação à participação das mulheres na política, não é? A gente vive numa sociedade profundamente desigual do ponto de vista da diferença de gênero, e é muito fácil perceber que a gente tem poucas mulheres na política porque a gente tem pouca participação das mulheres em todos os âmbitos da vida, e isso isso jamais vai ser culpa delas, não é? Mas sim de uma estrutura que impede com que elas participem mais na economia, mais na política, mais na arte, mais na cultura, e acaba sobrando para elas o trabalho de cuidado e do lar, e sobretudo não remunerado, não é? Então a gente enfrenta essa dificuldade, que provavelmente é uma dificuldade que Rômulo e Tarcísio estão enfrentando também, nos núcleos internos dos partidos de PCdoB e PT aqui na cidade, mas a gente, como comentei anteriormente, pretende, se tudo avançar aí de uma maneira positiva, do ponto de vista do prognóstico, se apresentar com uma chapa proporcional de pelo menos 3 homens e 3 mulheres, e mais o nosso projeto para a majoritária municipal. Muito bem. Eu preciso fazer um pequeno intervalo e a gente volta para encaminhar algumas questões e para encaminhar também o nosso programa de hoje, que já passa aí quase 40 minutos das primeiras intervenções. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal.
Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estação Hamburgo de volta nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020. Tecnolar, Central de Alarmes, Promóveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais, seguem firmes e fortes com a gente, mesmo diante de todas as dificuldades do momento. Que dias, senhores, que dias que nós estamos vivendo. A gente conversou bastante no primeiro bloco sobre como cada partido está se preparando. Eu não ouvi do Rômulo ainda como está a nominata de vereadores, Rômulo. Como é que o PCdoB se fortalece para esse momento, como chega a esse momento, né? Sabendo que já teve, tu fez a recuperação histórica, né, desses nomes que passaram já, que foram quadros do PCdoB na Câmara de Vereadores, nessa legislatura sem nenhum representante. Me parece que a figura do ex-vereador e ex-candidato a deputado Roger Corrêa, ela continua muito forte no partido, é chefe de gabinete da vice-prefeita de São Leopoldo, né? Militante ativo do PCdoB. Que nomes o PCdoB traz para essa nominata à vereança, Romulo? Então, a nossa chapa vereador, que a gente vem preparando, é uma chapa formada principalmente por novas lideranças no meio político da cidade, né? A gente conta entre os nossos filiados, com o professor Gabriel Ferreira, que é o presidente do Sindprof, né, do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo. A gente conta com a Cristina Mendes, que é a presidente dos Sindicatos Comerciários de Novo Hamburgo também, né? A gente tem lideranças comunitárias, né, como, por exemplo, lá que já foi suplente de vereador, que é o Jorge Velho, lá na Boa Saúde. Conta também com o Dimas, que agora está conosco, né, que é uma liderança do bairro Santo Afonso, né? Também com lideranças na área do esporte, na área da juventude, no movimento de mulheres também. Então, é uma chapa que, no nosso entendimento, é representativa da diversidade social e que tem todas as condições de se viabilizar como uma chapa competitiva. E é competitiva também que anima os diferentes integrantes dessa própria chapa, na medida em que todos vão estar concorrendo, assim, digamos, em pé de igualdade, digamos assim. A gente não destaca a priori um nome franco favorito, digamos assim, para ter a maior votação dessa chapa. A gente enxerga que é uma chapa onde todos têm condições de disputarem aquilo que a gente calcula que é como nosso objetivo a conquista de uma cadeira na Câmara de Vereadores. Claro que se o desempenho for acima do esperado, nada impede de conquistar mais de uma cadeira, né? Mas, falando de uma forma mais real, a gente imagina que, a partir de uma disputa sadia entre os nossos diferentes integrantes, né, uma disputa construtiva, digamos assim, a gente pode conquistar o mandato, e todos eles têm boas chances para isso. O Comanche estava falando sobre o distanciamento do PT dos movimentos de base, né? Uma provocação que ele faz, provocação no sentido de racionalizarmos esses movimentos, né? Tu está citando nomes que são do movimento social, do movimento sindical, né? Como é que o PCdoB está organizado nisso, já que, de certa forma, participou ativamente de todos esses governos do PT, tanto em âmbito nacional, quanto em âmbito estadual, quanto aqui no município, nas oportunidades também, né? Sem acomodação, Rômulo? Esse período de participação do PCdoB nos governos, seja federal ou municipal, foi um dos períodos de maior crescimento do PCdoB na história do partido,
né? Aqui em Novo Hamburgo, a gente tem orgulho de participar de um governo que, no nosso entendimento, deixou marcas para o futuro de Novo Hamburgo, seja na área de saúde, educação ou infraestrutura da cidade, e na área de participação popular também, né? E essas são marcas que não podem ser desprezadas da experiência da administração liderada, por exemplo, pelo Tarcísio, né, no primeiro mandato, liderada pelo Tarcísio. E a gente acredita que isso pode ter e deve ter conexão com os movimentos populares. O PCdoB conseguiu mantém uma conexão forte com o movimento comunitário, o movimento juvenil, né, o movimento sindical, e agora o movimento de mulheres também, o movimento feminista que vem ganhando bastante força e que deve também se refletir na nossa participação eleitoral, né? A gente deve ter reflexos disso também na nossa participação eleitoral, né? Então, portanto, eu acho que a conexão entre a institucionalidade e o movimento popular, ela não é contraditória, pelo contrário, ela tem que uma retroalimentar a outra. Tarcísio, como é que tu avalia essa colocação do Comanche em torno de um distanciamento do PT das suas bases, das suas raízes, dos movimentos de base, onde foi realmente a maior esteio do PT ao longo de toda a sua existência, né? Na verdade, todos os partidos... Chegou em Novo Hamburgo dentro desse projeto, na verdade, veio a Novo Hamburgo dentro dessa ideia de estreitamento com os movimentos sociais, né? Na verdade, a institucionalização de um partido, vamos dizer assim, o seu governante, né, especialmente na profundidade que foi o PT governou o Brasil durante 14 anos, né? Então, isso não é pouca coisa. Isso tende a deixar sempre algum nível de desgaste nas relações que o partido estabelece com seus parceiros prioritários, sempre deixa também um histórico assim de ensinamentos da onde, vamos dizer assim, o partido não conseguiu avançar o tanto quanto todos gostariam de avançar, mas, na verdade, o ato de governo, né, também sempre é um ato de possibilidades, não é só um ato de vontade. A gente, num governo, faz muitas vezes aquilo que a gente tem vontade, mas isso sempre está conectado com aquilo que é possível fazer e aquilo que é necessário fazer. Às vezes, uma ação da gente, olhando ela isoladamente, ela é uma temeridade, uma loucura, mas olhando ela dentro de um contexto de alguém que quer estimular um determinado projeto, ela ganha significado. Então, acho que teve isso, assim, nós, de fato, não fizemos todas as mudanças que o Brasil demanda. O Brasil é um país difícil, é um país continental, um país muito vigiado pelo sistema de poder internacional. Não tem nenhuma dúvida de que o golpe contra a presidenta Dilma, toda essa armação da Lava Jato foi orquestrada a partir, né, de uma ação do Departamento de Estado norte-americano, né? Então, vamos dizer assim, o Brasil é um país difícil nesse aspecto. Quer dizer, nós não somos uma pequena... A gente, às vezes, cotejando as críticas, a gente pega os casos da Venezuela, por exemplo, ou os casos da Bolívia, ou mesmo do Uruguai. Quer dizer, na verdade, tu tem um limite, que é o limite institucional nos governos atuais. Tu tem um limite, que é o limite do poderio econômico que os grandes monopólios têm sobre a economia, né, as grandes agências mundiais sobre a condução dos governos, mas mesmo assim, e isso é inegável, quer dizer, o Brasil deu verdadeiros saltos à frente. As pessoas não reconhecem o quanto, vamos dizer assim, inclusive enriqueceram no período em que o PT foi governo, né? Quer dizer, nós saímos de um PIB, nós multiplicamos o PIB por 4, 5 vezes em 14 anos. Diferente do Fernando Henrique, que durante os 8 anos do governo dele, manteve o PIB completamente estagnado. E o PIB é a medida da riqueza das nações, é o produto interno bruto, é quanto de bens o país tem para poder dividir entre o seu povo. E isso fez com que as pessoas da periferia pudessem comer um churrasquinho no fim de semana, tomar uma cerveja no fim de semana, pudessem ter seu carrinho,
pudessem melhorar suas casas, pudessem mandar os filhos para a universidade. Então, isso foram coisas que aconteceram, mesmo com todos os limites. Quanto à questão do vínculo com os movimentos, de fato, hoje tu tem muito mais atores no movimento social, e que bom que é assim, né? Mais partidos, mais setores, mais correntes que atuam no movimento social. Mas, mesmo assim, a gente ainda pode dizer que quase todas as mobilizações que ocorrem nesse país tem alguém do PT, não é junto, normalmente junto na liderança, na coliderança, enfim. E eu acho que o grande desafio nosso, na verdade, é aprofundar um processo de participação social nos nossos governos. Tenho pensado muito sobre isso nesse período que eu estou fora da política. Assim. Me passa muito pela cabeça uma frase que o Olívio Dutra usava. O que nós precisamos é que as pessoas deixem de sofrer a política, elas precisam se tornar atores, eles têm que deixar de ser coadjuvantes ou alguém que sofre a política, e ele tem que ser protagonista, diz Olívio Dutra. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente precisa ter em conta, e eu tenho pensado, não é o orçamento participativo só. O orçamento participativo é uma boa ferramenta. Ele cutuca o governo a trabalhar mais, a se empenhar mais, a responder mais, enfim, quando tu tem que ir para a vila fazer uma assembleia e prestar contas, o povo vai lá e te mete o dedo na cara, e com toda razão, né? Porque as coisas faltam. Então, ele é uma boa ferramenta, mas ele precisa ser ampliado para outros instrumentos também de gestão compartilhado com a sociedade e que, sobretudo, façam com que as pessoas compreendam o que é o ato do governo. A partir do município, podem entender, inclusive, os limites do Estado e do país e a necessidade da gente pensar uma nova estrutura tributária, né, que faça com que os ricos paguem impostos. Porque se a gente não construir esse esteio de base, ele não vai construir. A direita, quer dizer, os setores privilegiados, eles têm uma maioria acachapante na Câmara dos Deputados e no Senado, cada vez mais maioria, né? Então, a gente precisa construir isso de baixo. Então, eu acho que tem todo um processo para a gente continuar trilhando, de forma muito respeitosa com todas as forças políticas, né? Também com humildade, né? Eu sei que o PT errou, cometeu erros, né? É da natureza humana cometer erros, nós aprendemos com os erros, vamos tentar melhorar, enfim, e mas, ao mesmo tempo, eu não descarto o nosso legado. O povo melhorou sua vida nos nossos governos, e eles diziam que nós roubávamos, mas tinha a construção de casa, a construção de escola, a construção de posto de saúde. Agora que eles não roubam, não constroem nada, cortam todos os recursos sociais e dizem que, enfim, não tem dinheiro. No nosso tempo, que eles diziam que é um paradoxo isso, porque foi nesse tempo que o trem chegou em Novo Hamburgo, no tempo do PT, foi no tempo do PT que se fez a 448, foi no tempo do PT que a gente conseguiu fazer 12 escolas de educação infantil, 2 UPAs, 12 postos de saúde, quer dizer, nós mudamos o escopo da educação e da saúde da cidade e ficam nos dizendo, enfim, que nós éramos um bando de ladrão. Não é verdade. Houve corrupção, sim, como sempre teve nos governos, né? Mas eu não reputo que ela tenha sido maior no nosso caso, e que bom que foi desvelada e que bom que a gente está avançando no combate à corrupção nesse país. Comanche, qual é o principal desafio do próximo administrador, do próximo gestor público de Novo Hamburgo? Rodrigo, eu te respondo a pergunta concordando com o Tarcísio, tá? Eu acho que o nosso principal desafio nesse momento é ver o que o orçamento participativo nos ensinou, ver também o que deu errado nele, a partir dessa experiência que ficou conhecida mundialmente pelos analistas políticos, estudiosos de participação política como uma ferramenta, como uma experiência de aproximação da comunidade ao povo. Eu acho que a partir dele a gente pode pensar em construir participação, Rodrigo, Tarcísio e Rômulo, para outras esferas da vida, né?
e não para essa esfera extremamente residual que acabou sendo o orçamento participativo, que sim, num primeiro momento, digamos assim, que num primeiro estágio do AP, ele envolveu as pessoas do ponto de vista da aprendizagem política. Quando o Tarcísio fala que as pessoas precisam passar de simples objetos da política a atores protagonistas, eu não consigo senão olhar para outra coisa, que é a aprendizagem. A gente só vai gostar de participar da política quando a gente for colocado de frente com isso, Rodrigo. Então, eu acho que o principal desafio para o novo gestor de Novo Hamburgo e aí, assim, inevitavelmente, a gente, para fazer isso que eu vou sugerir agora, a gente vai ter que enfrentar os mais ricos, tá? Fazer com que as comunidades passem a determinar o norte, determinar o caminho da política do nosso município. Isso é um desafio do tamanho do mundo, né, Rodrigo? Tarcísio bem sabe, que já governou a cidade. Agora, ou a gente encara isso, Rodrigo, com muita imaginação, dá para olhar para a história, sim, desde a história grega, não é? Dá para olhar para a história, dá para olhar, Rodrigo, para as experiências dos povos originários do nosso continente, Rodrigo. Dá para olhar para o movimento zapatista do México, dá para olhar para os Mapuche, dá para olhar para as comunidades indígenas da Bolívia, do Peru, porque essa gente tem muito para nos ensinar, Rodrigo, de como que a gente aplica uma gestão da vida que seja integral, em que a gente não diferencia o que é política e o que é economia. Isso é talvez a principal ficção que nos cobra hoje resultados nefastos para a vida dos mais pobres, que é a narrativa de que a economia e a política são coisas separadas. Não são e jamais vão ser. Então a gente tem que, com muita imaginação e coragem e radicalidade, propor para o nosso município formas de participação da comunidade. E aqui eu queria destacar uma sutileza, Rodrigo, e que eu acho que o Tarcísio também, não vai ser o momento nessa nossa gravação aqui, mas num outro, talvez informalmente, Tarcísio, a gente converse mais sobre isso. Uma sutileza que é quando eu falo que o PT se distanciou das bases, das comunidades, eu não estou fazendo um diagnóstico e uma avaliação totalizadora. O PT hoje sim ainda tem muito militante do PT em diversos setores de sindicatos e de outros movimentos sociais. No entanto, na medida em que as lideranças desses movimentos populares de base permanecem com o PT até hoje, elas também se distanciaram das suas comunidades, estando elas ou não dentro da política institucional. Muitas vezes estão aí talvez num limbo, para usar um termo que fique fácil de compreender, mas não quero usar ele de forma pejorativa, mas num limbo entre o lugar da vida, o lugar das relações reais e a institucionalidade. Porque quando o PT, e aqui eu tenho total acordo também com a narrativa do golpe, tá, para que fique muito claro, quando o PT sofre o golpe, que produziu o impeachment parlamentar da Dilma, judiciário parlamentar da Dilma, as lideranças que tinham orientado a sua forma de ação política para a institucionalidade, elas perdem o chão, não é? Quem participava dos Conselhos Federais de Política Pública, Tarcísio, depois de 2016 passou a fazer o quê? Essa galera está tendo que se reinventar, Rodrigo, e a única forma de se reinventar nesse momento, para mim, a avaliação que eu faço, é retornar ao território, é retornar às comunidades, para que a gente possa usar esse nosso aprendizado, pensando no nosso nível municipal aqui, como acúmulo histórico, político histórico, para que o nosso novo gestor dê conta de, com muita imaginação, como eu disse antes, propor formas de participação. Tem que ser formas de participação, Rodrigo, que nos façam se sentir pertencente da política. Tudo que a gente faz nesse mundo, Rodrigo, Tarcísio e Rômulo, tem a ver com política. A gente vai na padaria, a gente está comprando pão, tem a ver com política. A nossa relação com a nossa companheira ou companheiro dentro de casa tem a ver com política. O trabalho, sobretudo, tem a ver com política. Imaginem vocês, meus amigos, se a gente tivesse uma hegemonia das empresas em que o trabalhador pudesse participar do rumo das empresas, pudessem participar das tomadas de decisões das empresas. Então, isso não vai acontecer de cima para baixo, eu não estou defendendo isso aqui, que o nosso novo gestor chegue na prefeitura e imponha de cima para baixo, e é por isso que eu acho que a gente tem que, nos momentos em que a gente tem a institucionalidade na nossa mão, Rodrigo, seja no município, no estado ou no Brasil, a gente não pode deixar
de lado os laços sociais, o fluxo social que se dá no território, que se dá nos espaços pequenos, dentro das empresas, nas associações de moradores, no comércio, na rede de comércio, no grupo de consumo, no sarau, que se dá em todas as dimensões da vida. Então, eu acho que, para mim, eu sei que parece bastante retórico e filosófico essa minha fala, mas eu não vejo outra saída, e aqui estou concordando com o Tarcísio, que não seja a de um processo de aprofundamento radical da participação das pessoas na política. Ou a gente se torna parte da participação do rumo da nossa vida, ou não vai ter muita saída, não. Gustavo Comanche, presidente do PSOL em Novo Hamburgo, obrigado pela tua presença, teu ponto final. Eu acho que é isso, Rodrigo. A gente vem, como te disse, reafirmo aqui a nossa preparação estratégica e tática desde 2008. Sem dúvidas, a gente não conseguia um nível de organização tão fluido e orgânico. Ainda assim, somos pequenos. A gente carrega infelizmente, aqui, cuidado, eu não vou falar de antipetismo e de crítica ao PT como uma coisa só, tá? Por certo que eu não faço essa associação, uma coisa é antipetismo e outra coisa é ser crítico ao PT, mas a gente carrega também, infelizmente, essa bandeira do antipetismo. A gente é tratado como se nós e o PT fosse tudo uma mesma coisa, não é? Então a gente tem um desafio aí, na minha opinião, de demarcar as nossas diferenças com respeito e seriedade com o PT para encarar essas eleições e sair delas projetando esperança e alegria ao futuro. Romulo Kipper, obrigado pela tua presença, sobretudo, atrasadíssimo no teu compromisso, eu te agradeço demais por ter estado conosco e também te deixo um minutinho para te falar sobre qual é o principal desafio que o novo gestor, o futuro gestor, novo ou reconduzido, tem junto à cidade de Novo Hamburgo. Teu ponto final. Eu espero um próximo governante de Novo Hamburgo, um governante equilibrado, que tenha condições de combater a desigualdade social, que é tão marcante na nossa cidade, que eu acho que se combate ela com uma educação de cada vez mais qualidade nas nossas escolas, serviços de saúde acessíveis, urbanização das nossas comunidades e incorporação das tecnologias em benefício dos mais pobres. Eu acho que essas medidas nessas áreas podem contribuir para formar uma Novo Hamburgo só, e não uma Novo Hamburgo dos altos da Maurício Cardoso e uma Novo Hamburgo dos bairros da cidade. O que a gente tem que trabalhar é por um governante equilibrado que trabalhe para uma Novo Hamburgo menos desigual. Bem, ex-prefeito, ex-deputado Tarcísio Zimmermann, obrigado pela parceria sempre conosco. Fiquei muito feliz, Tarcísio, essa semana, quando eu vi na segunda-feira a foto no Jornal NH do novo frontão da nossa Lar da Menina. Eu sei que é um projeto que tu sonhou muito e que finalmente está vindo à tona aí. Teu ponto final, Tarcísio. Eu agradeço muito essa oportunidade, Rodrigo, agradeço ao Rômulo, ao Comanche, saúdo novamente os nossos telespectadores. Quero dizer que, infelizmente, o Lar da Menina não foi concluído no meu governo por conta de uma quizilha de uma parte do Poder Judiciário desse nosso Estado, né? Mas, de qualquer forma, é um projeto que permaneceu e que avançou. Queria dizer que eu confio muito assim no processo de diálogo social. Eu confio muito na ideia de que nós precisamos recuperar a confiança e a esperança das pessoas. E isso nós só faremos se nós envolvermos as pessoas num processo efetivo de construção dos seus direitos, da sua perspectiva de vida. E, portanto, o governo municipal, para mim, em todas as políticas públicas, tem que tentar construir exatamente essa dimensão de pertencimento, de participação, essa dimensão de cidadania plena, que é isso que eu penso que nós podemos oferecer de novo à nossa cidade para o próximo período. Acho que nós já temos hoje uma situação muito melhor em termos de infraestrutura social construída, né? E me orgulho muito do que eu participei nesse esforço.
Agora, eu acho que nós temos que fazer com que essa infraestrutura social construída na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, no esporte, enfim, no lazer, em todas as dimensões, na segurança, que ela possa efetivamente fazer com que as pessoas sonhem mais, acreditem mais, amem mais e sejam mais felizes. Muito bem, obrigado aos nossos debatedores desse Estação Hamburgo especial, mas sobretudo obrigado ao carinho da nossa audiência, do nosso telespectador, do nosso internauta. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas, ainda não ao vivo com vocês. Até lá.